Meus amores, hoje o nosso livro de mensagens é o famoso Minutos de Sabedoria e o nosso minuto de sabedoria de hoje está na página 225, que diz o seguinte: nunca se irrite. Se a condução custa chegar, tenha paciência. Se o vizinho o incomoda, suporte-o. Sua irritação não pode melhorar as coisas e faz mal ao seu fígado. A irritação causa mais sofrimentos a nós que aos outros, ao passo que a paciência é um bálsamo sempre pronto a suavizar as feridas próprias e alheias. Acho que a gente já tinha lido essa mensagem aqui, que se trata da paciência, né? Gente, é tão bonito escrever isso, e é uma grande verdade, mas agora há pouco estava conversando com a Sheila sobre a nossa complexidade, né? E como a gente se pune, né? Como a gente se pune, como a gente carrega fardo, né? Por causa da nossa desse mundo que somos nós, né? Dessa coisa grandiosa que somos nós, né? E assim, enquanto matéria, a gente é esse grãozinho de areia que qualquer vento forte sopra, leva e desaparece. E reaparece em algum outro lugar, desaparece das nossas vistas, reaparece nas vistas de outras pessoas. Mas é assim, nós somos uma complexidade muito grande, né? Então é muito fácil chegar para nós e dizer, não se irrite. Se a irritação não é algo programado, não é eu que peço para ficar irritada. E aí, o que a gente tem que fazer, gente, para não se irritar? Quero ouvir. Dona Vilane, senhora, olha, veja bem, eu passei uma semana muito dentro dessas complexidades que a senhora colocou. E não sabendo lidar com as complexidades, porque nem sempre nem a gente entende o que é que está acontecendo dentro desse corpo, que, para usar a metáfora que a senhora utilizou mais cedo, retomando para todo mundo que está vendo a gente agora. A gente é como um gênio da lâmpada, né? Fica lá dentro da lâmpada, muitas vezes resistindo para existir dentro desse corpo que é cheio de limitações e que está suscetível a muitas coisas, e uma cabeça também que não contém todas as lembranças, como Claudinha já disse, que não consegue dar conta de tanto sentimento, que é conexão com tantos universos. E, por vezes, durante essa semana, eu me irritei. Parece que foi para mim essa mensagem. E eu sei que não pode se irritar, eu sei disso. Eu compreendo e é verdade, mas às vezes a gente se passa. E o que fazer para não se irritar? Eu acho que acolher a possibilidade de se irritar já dá uma acalmada. Assim, tudo bem, eu passei do ponto, eu não tô bem, eu vou ficar quietinha um pouquinho, vou me recolher nas minhas preces, vou pedir ajuda, vou conversar. Acho que conversar sempre ajuda. É uma coisa boa, porque os problemas se tornam menores, as questões se tornam partilhadas. Então, às vezes, quando eu tô irritada, eu peço meu tempo sozinha e depois eu vou conversar. Principalmente quando eu não tenho um motivo específico, eu simplesmente tô um pouco fora da casinha, né? Digamos assim.
não estou entendendo direito essas conexões. Então eu acho que para mim funciona isso, um pouco de dar um passo para trás para depois dar um passo para frente. E contar, e aí eu ouvi muito isso ontem, eu estava assistindo um programa, que o amigo é aquela pessoa que você pode mostrar suas vulnerabilidades. Contar com os amigos, não despejando raiva sobre eles, mas dizendo, olha, eu não estou bem, não sei o que está acontecendo, me ajudem, conversem comigo, ou entendam se eu me afastar, não é nada com ninguém. Eu acho que contar com os amigos também é muito importante, pelo menos eu sinto assim. Quer falar, Claudinha? Eu acho que não tem como não se irritar em algumas situações, né? Acho que é o que eu faço com essa irritação, né? Como eu devolvo para o outro isso, né? Porque a gente vai se irritar com muitas situações que a gente não compreende, ou em algum momento a gente acha que o outro está nos afrontando com alguma fala ou com alguma ação, né? Então, como é que eu me irrito, mas como é que eu devolvo isso para o universo, para o mundo, porque aquela irritação está dentro de mim, o que eu faço com isso aqui dentro, né? Eu consigo ressignificar de alguma forma, olhar para mim, saber que eu estou irritado e como que eu faço, né? Essa semana eu tive que me irritei muito, mas assim, eu nunca me irritei tanto com uma pessoa, mas assim, grandiosamente. E aí depois, assim, falei, não, nem quero conversar com você no momento, não dá, não tem nem como a gente discutir sobre. E passou um tempo, eu entrei no meu quarto, falei, vou refletir sobre isso, o que a pessoa falou, em que momento a pessoa falou, por que a pessoa falou, porque eu preciso entender também, para me entender o que eu sinto, e que momento que eu estou da minha vida, para me irritar com esse tipo de situação, né? Então eu faço muito esse exercício, né, de saber que momento que eu estou, porque se talvez fosse em outro momento, eu não teria me irritado, mas eu também já estava muito estressada, muito cansada, né, já querendo resolver tudo em 50 minutos e correndo, e com dor, né, para algumas situações que passei, então eu também estava dolorida por dentro, e aquilo me irritou, né, porque a pessoa também não conseguia, mas eu entendo que a pessoa também não conseguia olhar e entender a minha dor, né, então, e eu falei, não, vou repensar essa minha irritação aqui, e também não vou devolver da mesma forma, né, porque quando a gente está irritado, com raiva, a gente fala sem pensar, agride outro verbalmente, e vai se tornando uma bola de neve que a gente não consegue depois controlar, ou diminuir, ou sanar, né, então eu tento fazer dessa forma ali, mas eu me irritei muito, e eu acho que é para mim também, viu, Sheila, porque se a pessoa estivesse perto de mim, eu acho que eu teria pegado ali, dado uns puxões de orelha. É assim, e é quando eu falei, né, que é muito fácil falar para o outro, não se irrite, e quando alguém se irrita, outra pessoa não aceita que o outro se irritou, que já é uma irritação com a irritação do outro, né, porque não aprovou e às vezes até tentou impedir aquela manifestação daquela irritação, né, e eu acredito que a gente pode resumir assim, que a gente precisa medir até onde vai a nossa irritação, né? Prejudica alguém eu estar irritada? Prejudica a mim com certeza. A irritação prejudica a mim. A irritação, a primeira pessoa prejudicada com a irritação é quem se irrita. Sabe o Chaves? Não se irrite. Só que é muito fácil falar não se irrite. Eu acho linda essas mensagens para a gente refletir, nunca tomá-las ao pé da letra, para a gente refletir. E realmente, muitas vezes o outro não tem nada a ver com a nossa irritação e a gente despeja aquela história do mau humor. A gente está mal-humorado com a gente está com raiva da gente, que a gente fez alguma coisa com a gente e a gente não se perdoou, né? Porque o exercício do perdão tem que partir daqui para lá.
Se eu quero ter o perdão, eu preciso me perdoar primeiro. Porque senão o meu pedido de perdão não tem força. Se eu estou te pedindo perdão e não estou perdoada por mim. Então, eu mesma não me perdoei, eu mesma entenda que eu errei e que eu não mereço perdão. E aí eu te peço perdão, o teu perdão não vai chegar, né? Então, onde eu levo a minha irritação? O que eu faço com ela? Né? Então, assim, é aquele estado de espírito que me faz conhecer a mim mesma, do estado emocional que eu me encontro, e que o outro não tem nada a ver com isso. E mesmo que tenha, não cabe a mim jogar em cima da pessoa a minha irritação, né? Mas, em contrapartida, se eu estou muito irritada, se eu tenho amigos por perto, ou familiares que são amigos, vão procurar saber o porquê da minha irritação. E se naquele momento não for possível, é deixar. Mas não deixar para sempre, né? Eu preciso que alguém me ajude mesmo para saber o porquê que eu fiquei irritada, até para eu saber por que eu estava irritada. Porque eu vou passar a minha vida inteira dizendo que nós precisamos de amigos, mestres e amores. Os verdadeiros amigos, os verdadeiros mestres, os verdadeiros amores, são aquelas pessoas que nos ajudam a descobrir em nós o que nós não sabíamos que tínhamos. Então, se eu estou irritada, tem alguma razão. Se essa razão não for do ponto de vista racional, é emocional, é hormonal, alguma coisa está acontecendo, olha a nossa complexidade. E ninguém chegou com um manual de instruções. Eu não tenho o meu manual de instruções para lidar comigo mesma. A Cláudia não tem um manual de instruções dela e nem o meu. Eu não tenho o meu, não tenho o da Sheila, Sheila não tem o meu. Então, nós fomos atirados no mundo onde nós precisamos descobrir em nós uma sabedoria que está dentro de nós. Olha que interessante. É lá dentro que a gente tem que procurar se conhecer, o autoconhecimento é fundamental para a gente conhecer o outro. E para estabelecer diferenças e semelhanças entre nós e os outros, né? Se eu convivo, eu sempre me reporto ao lar, esse laboratório, a família, né? Se eu convivo com uma pessoa há trocentos anos, eu devo conhecer essa pessoa, quer dizer, minimamente, porque conhecer, na acepção do termo, eu jamais, porque essa pessoa também jamais irá se conhecer, porque só quem conhece a gente realmente é quem nos criou, né? E nos dotou de livre-arbítrio. Então, essa questão da irritação é o cuidado para... não é que eu não vou demonstrar a minha irritação, eu preciso demonstrar. Tem alguma coisa que está me afetando, que eu preciso que os outros saibam, assim como se eu estou alegre, feliz, que estou eufórica, que estou mostrando, quero que todo mundo saiba que eu estou feliz, sabe, fica até contando para os postes, passei no vestibular, poste, passei no concurso, fio de pedra, meio fio, passei, né? Então, por que a gente não pode demonstrar a nossa irritação? Mas não vamos demonstrar a nossa irritação para pessoas que não nos conhecem, pessoas do nosso local de trabalho que nos conhecem superficialmente. Então, é aquela coisa, é não jogar em cima do outro aquilo que a gente não quer que o outro jogue em cima de nós, porque pesa. Às vezes, uma palavra, né, dita de forma irônica, um sorriso malicioso, sabe? Essas coisas irritam. E muitas vezes as pessoas fazem para nos irritar. Então, querem ver a gente fora, como querem que a gente desça do salto, né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados com essas tentações, né? Quando o Pai Nosso, a gente pede para Deus livrar a gente das tentações, e a gente pensa em tudo que é maldade do mundo, esquece dessa maldade pequena que destrói a gente,
Como lá no Ceará, quando eu era pequena, na década de 50, falava que o fulano mata o outro como quem se mata piolho, na unha, ali, silenciosamente, né? Tem esse adágio lá. Você está matando o outro na unha, você percebe que o outro não gosta, você vai fazendo. O outro que se irrita e que despeja a sua irritação, e aquele que provoca a irritação, objetivando exatamente essa manifestação, estão na mesma sintonia e são corresponsáveis por qualquer dano que houver. Porque o dano, muitas vezes você passa um carro em cima de uma pessoa, atropelou, matou. Mas tem gente que passa sobre você todos os dias que te vê, te atropela, mata um pouquinho de você, morre um pouquinho, mas mata. É um veneno que vai e que volta, mas se comprais com isso. Então, a gente é responsável por toda a irritação que a gente provoca. E a gente é responsável por não conter essa irritação. E detalhe, a gente não pode conter para sempre dentro de nós. Tem que ter algum lugar que a gente tem que desaguar, mas não desaguar da forma nefasta. Desaguar da forma que a Cláudia estava falando. Peraí, agora não vou falar, depois eu converso. Né? Mas uma hora tem que falar, porque não pode também fazer mal para você. Ai, fulano, parece uma santa. Apareceu uma professora lá na escola, nos anos 90, que menina educada, que menina delicada, menina se mal andava, toda... Aí eu fui procurar saber, né, que me incomodava o jeito daquela menina, educada, fina, demais. Eu falei, não, ela não é desse mundo, porque para estar no magistério público, num chão de escola, numa periferia, lidando com todas aquelas dificuldades, não, isso não existe. Vamos conversar. Conversa vai, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. A menina era doente. Era extremamente doente, tinha uma trajetória de vida, tinha passado por prostituição, tinha passado por uma questão, até, sabe, aquela coisa de vencer. Passei no vestibular, me formei, agora vou ter uma... Sabe, aquele vencer, né? Eu costumo dizer que esse vencer fica muito entre aspas. Então, essa menina não era nada daquilo, era uma menina tão sofrida que ela tinha medo de falar. O passado dela não tinha sido enterrado, porque ninguém consegue enterrar o passado. E ela, toda hora que ela entrava naquela sala de professores, ela perguntava para ela se ela merecia aquilo. Porque ela tinha vindo de uma zona de prostituição. Até o período que ela estava fazendo a faculdade. Ela saiu da prostituição no momento que ela passou no concurso público. Só que ela tinha, quer dizer, era uma outra cidade, era outro grupo que não conhecia essa história, mas ela conhecia. Percebe? Percebe como a gente não entende a dor do outro. Então, se a gente provoca a irritação no outro, às vezes o outro se irrita com uma bobagem, mas aquela bobagem acordou uma trajetória dentro da complexidade que é a vida daquela pessoa. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente provoca, a gente tem que tomar mais cuidado ao provocar, para evitar provocar a irritação no outro, do que mesmo a gente se irritar com alguma coisa. Que a gente não sabe em que caixa de marimbondo a gente está mexendo. Né? Acho que eu falei demais, né? Não, imagina. Mas a gente se irrita, viu? Faz parte. Mas senão a gente não é humano. E vou dizer mais uma coisa para vocês. Quantas coisas que nós fazemos que achamos que é errado aqui, e para Deus é uma criancice. A pessoa fala assim, essa daí quando morrer vai para o umbral. Aí Deus dá risada e fala, não, ela está aqui comigo.
Que isso aí é coisa de criança. A senhora falando me lembra muito uma música que eu gosto muito, chama Ciranda da Bailarina, que parece essa moça, né, que a senhora descreveu. A bailarina, ela não tem nada de errado, né, nunca. Você não vê as feridas dela, você não vê as feridas nos pés, ela tá sempre plena, porque você vê ela no espetáculo. Você vê ela segundo a música do Chico, né? Todo mundo tem ferida, todo mundo tem marca de vacina, todo mundo tem problema na família, menos a bailarina. A bailarina ela não tem problema nenhum. Ela não tem nada de que atire do prumo, né? Ela é intocável. E a humanidade não é assim, né? É claro que ele usa como uma alegoria, as bailarinas sofrem muito, a gente sabe disso. Sim. E é uma vida de sacrifício, mas é isso, assim, esse lugar do descontrole, ele parte da humanidade, né? Esse lugar do descontrole, e a gente tem que aprender a lidar. Pois é, eu conheço essa música, acho muito interessante mesmo. Mas gente, a gente é humano, a gente precisa, porque assim, as pessoas quando entram na doutrina espírita, a doutrina é linda. Meu Deus do céu, eu não me vejo fora dessa doutrina, embora eu namore com as outras, né? Mas aqui é o meu porto seguro, a doutrina espírita é meu porto seguro. E aí as pessoas elas querem mudar da noite para o dia, e o pior, ela quer mudar a família inteira. Porque ela quer levar a família toda para tomar passe, ela quer levar a família toda para ouvir palestra, ela quer uma conversão ampla, geral e restrita. E esse não é o caminho, né? Porque o próprio Papai do Céu deu livre-arbítrio para nós. Então, se a gente se achou na doutrina espírita, que a gente se ancore, mas que a gente divulgue essa doutrina. Divulgue, mas deixe que as pessoas peguem assim, né, no ar, vá pegando assim, falou, sabe? As pessoas vão muito mais pelo exemplo do que pela nossa falação. Com certeza. Gente, hoje a nossa lição é difícil, do Principiante Espírita, de Allan Kardec, eu achei difícil. Ainda bem que a gente estuda juntos, né? Eu achei difícil essas questões aqui de hoje. Nós vamos... as questões são do texto aqui que se chama... Solução de Problemas pela Doutrina Espírita, e as questões são 140, 141, 142 e 143. 4 questões, que eu achei difíceis, principalmente a primeira, que diz o seguinte: será impossível, conforme pensam alguns, que não se encarnando mais que uma vez, faça a alma o seu progresso no estado espiritual ou em outras esferas. Então, tentando compreender a pergunta, né? Então, é impossível o espírito encarnando aqui no planeta uma vezinha só, né? Ele possa progredir lá no mundo espiritual ou em outros mundos, né? Reencarnando em outros mundos. É possível esse progresso? E repetindo a pergunta literal, na íntegra, né? De forma literal. Será impossível, conforme pensam alguns, que não se encarnando mais que uma vez, faça a alma o seu progresso no estado espiritual ou em outras esferas.
É difícil. Quem gostaria de começar? É assim, como é que chega para nós, primeiro, né? Depois a gente vai ver a luz da doutrina espírita. Em primeiro lugar, nós, a nossa compreensão, né? Depois a gente vai tentar entender a nossa compreensão dentro da doutrina espírita. Gente, é difícil mesmo a pergunta, dona Vilane. Fiquei aqui pensando. Eu acho que é muito raro que se encarne uma vez apenas num planeta e que se faça essa evolução na espiritualidade e em outros planetas. Mas eu fico pensando, por exemplo, nos exilados de Capela, né? Eles foram retirados daqui porque estavam em um determinado atraso. Eu não sei se é essa história. Se não for, me corrija, por favor. Mas vamos pensar que um grupo de espíritos foi retirado daqui, da Terra, por não acompanhar a evolução. A gente está num processo transitório. E aí que ele vai encarnar em um planeta um pouco inferior. Pode ser que esse espírito consiga, em uma encarnação nesse planeta, como ele já tem uma sabedoria, um adiantamento, encarnar apenas naquela vez e voltar ao seu planeta de origem ou seguir na pátria espiritual? Eu acredito que sim, mas eu não acredito que seja a via de regra. Assim, pensando, né? Penso também nessas civilizações antigas que a gente teve aqui, que hoje não existe mais. Atlântida, se eu não me engano, que sumiu, né? Desapareceu. Então, tem algumas encarnações, encarnaram poucas vezes e não encarnaram mais, ou encarnaram com outras. Não sei. Eu acho que, via de regra, é possível, mas eu não acho que seja a regra comum. Claudinha? Eu estou mutada chamando uma mutada. É bem complexo, né? Quando a gente fala no processo de evolução. Hoje, essa semana, a minha irritação foi ter um olhar sobre a doutrina espírita, porque a minha irritação foi sobre isso, né? Algumas situações que eu vivenciei nessa semana. E eu não consigo imaginar um espírito numa só existência, mas possa ser que ele veio aqui nesse planeta uma vez só, e talvez foi para outro, enfim, mas se eu for olhar realmente a doutrina espírita, assim, sobre o que eu já li, eu acho que eu nunca li nada assim que falasse que só veio, encarnou uma vez e depois não encarnou novamente, vivenciou só aquilo. Mas também creio que se isso aconteceu, talvez ele só precisava dessa vivência aqui, mas no mundo espiritual a evolução continua, né? Não tem como não de parar a evolução no meio e falar, não, acabou por aqui, é tudo isso. Não. É sempre um processo. Não sei, Vilane, fiquei perdida. Eu falei que era difícil. Tá, vou repetir a pergunta e em seguida eu vou com a resposta. Será impossível, conforme pensam alguns, que não se encarnando mais que uma vez, faça a alma o seu progresso no estado espiritual ou em outras esferas? Resposta. Isto seria admissível se todos os habitantes da Terra se encontrassem no mesmo nível moral e intelectual. Neste caso, poderia dizer-se que este mundo se achava afeiçoado para um determinado grau. Quantas vezes, porém, temos provas em contrário? Eu vou reler essa resposta. Isto seria admissível
se todos os habitantes da Terra se encontrassem no mesmo nível moral e intelectual. Neste caso, poderia dizer-se que este mundo se achava afeiçoado para um determinado grau. Quantas vezes realmente temos provas em contrário? Continuando a leitura da resposta. Realmente não é compreensível que não possa o selvagem civilizar-se aqui na Terra, desde que, ao lado dele, vemos encarnadas almas mais adiantadas. Disso resulta a possibilidade da pluralidade de existências terrestres, o que, aliás, é demonstrado pelos fatos que temos à vista. Se assim não fosse, seria necessário explicar-se: 1. Por que só a Terra teria o monopólio das encarnações? 2. Porque, com tal monopólio, nela se encontram encarnadas almas de todas as categorias. Então, voltando ao início da resposta, seria admissível esse progresso com uma encarnação apenas? Isto seria admissível se todos os habitantes da Terra se encontrassem no mesmo nível moral e intelectual. Não é o caso da Terra, né? Neste caso, poderia dizer-te que este mundo se achava afeiçoado para um determinado grau. Quantas vezes, porém, temos provas em contrário? Aqui a gente pode até arrastar um pouco para a nossa vivência em sociedade, né? De que nós reverberamos o nosso ambiente, né? Nós somos as reverberações do nosso mundo. E o nosso mundo é de provas e expiações. E aí ele continua: realmente não é compreensível que não possa o selvagem civilizar-se. Ele pode chegar aqui um selvagem, né? Desde que ao lado dele vemos encarnadas almas adiantadas. E aí essa alma seria a reverberação dessas almas adiantadas? Disso resulta a possibilidade da pluralidade de existência. A conclusão que eu chego fazendo a leitura é que não, porque essa alma não reencarnou só uma vez. Porque aqui ele deixa bem claro: disso resulta a pluralidade de existências terrestre, o que, aliás, é demonstrado pelos fatos que temos à vista. Se assim fosse, seria necessário, se fosse possível encarnar apenas uma vez e fazer a sua evolução no plano espiritual e em outras esferas, o que a gente aprendeu é que a gente precisa de muitas existências, porque a gente nasce puro, simples, ignorante, e aí a gente tem muito que aprender. Tem muito que fazer-se em nós, né? Então a gente teria que explicar por que só a Terra teria o monopólio das encarnações. Então, de repente, ele pode ter só uma encarnação aqui na Terra, mas em quantas outras esferas materiais como a Terra, por quais mundos essa alma passou? Então, a gente tem o monopólio das encarnações, a gente só reencarna aqui. E se isso acontece, por que tal monopólio? Porque com tal monopólio, nela se encontram encarnadas almas de todas as categorias.
A gente tem. Eu estava conversando com uma moça que ela disse que vai vir a São Paulo, ela é do Nordeste do Brasil. Vem conversar com uma moça que é como se fosse uma líder espiritual e que ela tem comunicação com espíritos de outros planetas. Ela disse, está vindo a São Paulo? Eu disse, eu moro em São Paulo e não sei disso, né? E aí, assim, essa moça, ela se comunica com espíritos de outras esferas, de outros planetas, e ela explica muitas doenças, muitas neuroses, muitas psicoses, por meio de conversa com espíritos de outras esferas, fora da Terra, que vivem do ponto de vista material e que, ao espírito migrar de lá para cá, encontra uma série de dificuldades para se adaptar, e aí explica muitos casos. Eu não quero entrar em detalhe aqui, porque eu não conheço. Então, a conversa foi essa. Então, espera aí, não é apenas uma encarnação, não tem jeito. Não, porque aí a gente veria a injustiça de Deus. Então, encarna uma vez e está livre de todo sofrimento, que não é sofrimento, é aprendizagem, né? A gente aqui encara a aprendizagem como sofrimento. Eu tinha alunos que eles iam para a faculdade, eles chegavam para mim depois e diziam, professor, entrei na faculdade, é tudo lindo, a gente entra a hora que quer na sala, sai a hora que quer, não tem que pedir permissão para o professor, isso é muito bom, nem se compara com aqui, ensino médio. Eu falei, tá bom, e o que mais você traz de novo para mim? Tem uns caras aí que escreveram só para dar trabalho para a gente. Os autores, os estudiosos. Eu não sei para que esse povo escreveu tanto, professor, só para castigar a gente, só para a gente sofrer. Então, aí eu trago para cá, para a conversa. Essas alunas, quer dizer, esses grandes autores, ou pequenos autores, os inventores, eles contribuíram com a humanidade, com seus conhecimentos. Mas para aquela pessoa que quer a qualquer custo pegar o diploma da faculdade, ela quer esse diploma, na cabecinha dela, aquilo é sofrimento. E tem um causador, esses caras que escreveram esse livro, que ela tem na cabecinha dela, que ela tem que entender, que tem que decorar. Né? Então, na realidade, a gente não está sofrendo aqui, a gente está aprendendo. Mas, como a nossa compreensão é pequena, a gente acha que está sofrendo. Né? A Sheila ficou impressionada, né, Sheila? Quer comentar? Eu fiquei impressionada e por muitos aspectos, muito identificada também, porque realmente a transição de formas de educação é muito distinta. Mas o que eu fiquei impressionada, e tem uma frase que a senhora comentou, e que está na minha cabeça, assim, muito por tentando colocar no nosso dia a dia e na nossa existência, nessa aqui mesmo, nessa terra. Uma pergunta foi feita e ela está ecoando na minha cabeça, e é isso. Por quais mundos essa alma andou? E por quais mundos a gente anda, né? Enquanto encarnados aqui, em quantos mundos, universos diferentes a gente anda? A gente está aqui no universo espírita, conectados, reunidos. Daqui a pouco a gente vai estar em outro universo, lidando com outras questões. Esse universo ajudou a gente a lidar com um universo de sentimentos contraditórios e controversos que eu, Claudinha, passamos durante a semana. E eu fico pensando, isso, quantas vezes a gente nasce e renasce nessa mesma existência? E por quantos mundos diferentes a gente tem que passar? Às vezes no mesmo dia. Então, eu fiquei muito com essa experiência da educação mesmo, são mundos diferentes. A educação básica, ela é uma coisa, e o ensino superior, ela é outra. Eu lembro que eu tinha o hábito de pedir ao professor para sair da sala.
E ele falou, não precisa, mas era o hábito de escrita, da escrita acadêmica. A gente também teve que desaprender e reaprender porque era outro mundo. Aí hoje em dia também já está tudo sendo, graças a Deus, graças a todos os deuses, tudo isso já está sendo revisto também, para que fique muito mais próximo do comum, do cotidiano. Então, o mundo, a gente passa por muitos mundos no mesmo dia, assim, e a gente mesmo é um mundo imenso, assim. Então eu tô muito com essa frase, assim, porque ela me tocou muito. Então é isso, né? Não tem como, a gente precisa nascer e renascer muitas vezes, às vezes sem precisar nem morrer, efetivamente. Só existir. Assim, fiquei muito pensando mesmo, tocada nisso. Assim, essa semana na verdade, eu questionei ser espírita, tá, gente? Eu acho que muito poucas vezes na minha existência eu questionei. E aí teve uma situação a qual uma mulher, adolescente, enfim, vítima de abuso, ele falou assim: para e pensa o que você aprendeu com isso, o que o seu abusador te ensinou com isso. Então, para mim, eu questionei muito a forma que as pessoas veem a doutrina e esse processo de acolher e de humanização. Foi bem doloroso para mim, viu? A pessoa, quando está em situação de vulnerabilidade, ela só precisa de acolhimento, ela não precisa de julgamentos. Nunca, 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 nunca. Né? A gente entende que tudo na vida é aprendizagem. O que essa moça pode ter aprendido com esse abusador é que existem abusadores. Ela aprendeu isso. Ela aprendeu que ela é vítima de um abusador, de uma sociedade que ratifica os abusos, numa sociedade machista, que a mulher está sempre depois, que a mulher é sempre responsável pelo que acontece com ela, né? É isso que ela aprendeu, né? Agora, lógico que existe uma porção de meandros aí que está longe da nossa compreensão. E a gente sabe que existe uma porção exatamente por nós estarmos no mundo que nós estávamos falando agora mesmo, de provas e expiações. Então, nós somos passíveis de passar por esses abusos. E a gente passa todos os dias, de uma forma ou de outra, tanto homens como mulheres, as mulheres 200-0, né, passam muito mais do que os homens. Por outro lado, nós aqui também não temos condições de julgar esse rapaz, porque a gente não sabe qual foi o alicerce dele, como que ele foi educado, né? E que ele generaliza as questões da doutrina espírita, que eu sempre procuro enfatizar: não vamos levar nada ao pé da letra, vamos estudar cada caso. A própria doutrina espírita, ela se intitula como racional. Se ela é racional, ela se coloca ao diálogo, né? Ela aceita controvérsias, aceita tudo. Até porque a doutrina espírita, ela fala as consciências. Ela não está preocupada com proselitismo. São as consciências que interessam. Agora, eu fico muito preocupada, enquanto mulher, com essa moça que sofreu esse abuso, porque é um trauma para o resto da vida. E eu também fico entristecida por esse abusador, que é uma dívida também para muitas existências que ele vai carregar.
Então, se a gente colocar aqui na balança do imediato, essa moça é uma vítima que deve ser acolhida, esse abusador deve ser punido. Quando eu falo punido, eu tenho sempre cuidado de dizer e não torturado, porque o objetivo não é a punição em si, mas a reeducação desse homem, desse indivíduo que abusou, que muitas vezes não é possível fazer nessa existência, por isso é necessário isolar uma pessoa dessa da sociedade, sem torturas, mas isolar. Mas essa pessoa, na balança da nossa sociedade, ele é um algoz. E essa moça é uma vítima. Na balança do universo, ambas são vítimas. Porque a partir desse momento, ele tendo consciência ou não do ato praticado, ele vai responder por ele. Ele vai responder por esse ato. Porque não passa nada impune, porque Deus é justo. E deixando bem claro, Deus não tortura, ele reeduca. E aí é que vem a nossa lição das existências. Quantas existências esse abusador vai ter que vivenciar, purgar, para ele resgatar essa maldade que ele fez com essa moça, né? E aí, Deus, como é justo, ele procura encaminhar essa pessoa para encarnações onde essa pessoa vai vivenciar possibilidades que o faça resgatar. Agora, uma coisa eu te garanto dizer, essa pessoa é tão digna de piedade do ponto de vista espiritual, pelo amor de Deus, não me entendam mal. As vítimas e os algozes são as pessoas que sofrem o abuso e as pessoas que abusam, elas são pessoas que precisam de acolhimento. Essa vítima do abuso, ela merece o acolhimento de todas as mulheres do mundo, de uma casa onde o Estado se responsabilize por todas as despesas. Essa moça deve ter um psicólogo para acompanhá-la, essa moça deve ter toda a estrutura que uma pessoa vítima de um abuso precise. E esse homem precisa estar isolado, também acolhido. Olha só, ele está acolhido para protegê-lo e proteger a sociedade dele. Mas ele também deve passar por aquela coisa que a gente chama de direitos humanos, porque embora ele tenha cometido um ato que a gente chama de desumano, mas é humano, ele é humano, e tem direitos humanos, esse homem também não pode ir para uma cadeia e ser torturado, e ficar sem alimento, não. E a gente que está aqui fora, a gente costuma, desculpa eu estar insistindo nisso, é porque a gente costuma julgar, não com a ética cristã, mas com a ética de um planeta de provas e expiações. É assim que a gente julga. Então, a gente quer que a pessoa seja abusada, a gente quer que a pessoa seja assassinada, a gente quer que a pessoa seja linchada, a gente quer, porque a gente está vibrando ódio naquele momento. Depois que passar o nosso ódio, a gente vai olhar diferente. Então, a gente tem que aprender a evitar a irritação, não cutucar a irritação, né? A gente tem que olhar antes do ódio. Sempre olhar para quem cometeu um erro como um ser humano, por mais horroroso que seja. Gente, é criação de Deus. É criação de Deus. Então, essa criatura também precisa de amparo, de acolhimento, muito embora isolada da sociedade, para que não volte a cometer
esses erros. E a gente sabe que muitas vezes se prende uma criatura dessa 20 anos na cadeia. Quando ela sai, ela comete a mesma coisa. E muitas vezes, não, por mais que tenha, e não tem, a gente sabe que não tem, mas por mais que tenha, não vai modificar aquela pessoa. Porque ela está muito embrutecida naquilo. É um espírito embrutecido. Então, o que se faz com os espíritos embrutecidos? Tira do convívio das pessoas sãs, porque vai prejudicar. Mas esse tirar do convívio não nos dá o direito de fazer justiça com as nossas próprias mãos. De deixar ao relento, deixar passar fome, de torturar, de bater, de maltratar, sabe? Deixar dormir no chão. É isso que eu me refiro. Agora, essa moça, essa e tantas outras moças, gente, hoje a gente tem acesso. Quando eu era criança, eu nasci em 1950, só se dava razão aos homens. A roupa curta era culpa das mulheres. Muitas vezes as mães batiam na boca das filhas porque elas usavam batom, porque se usasse batom e elas fossem estupradas no caminho, a culpa era delas que elas tinham usado batons. Aí, no meio de tudo isso, a gente precisa se reeducar. Principalmente a nós mulheres, somos nós que amamos os homens. E aí eu tenho uma filha e um filho. A minha filha não pode deixar a calcinha dela no banheiro. O meu filho pode deixar a cueca. A minha filha tem que lavar a calcinha dela, porque ela é menina, não pode, coisa feia, deixar a peça íntima de menina. Agora, menina não, menina é homem, tá tudo bem, não precisa lavar a cueca dele. Está vendo aonde que a gente vai, dentro da nossa sociedade, essa complexidade toda? Imagina se você for avaliar do ponto de vista espiritual. Não cabe a nós fazer o que a gente consegue fazer aqui, com humanidade. Então, eu vou tratar essa moça com muita humanidade, com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, e nem um minuto cobrar dela porque ela foi estuprada, porque a culpa não é dela. Ela não é o agente da ativa, ela é agente da passiva. Ela não é a responsável por ela ter sido estuprada. O que está ao nosso alcance, pegar esse indivíduo e, cara, você vai responder pelo que você fez. Você não consegue se controlar? E se a gente for entrar nesse universo do que não consegue se controlar, consegue ou não consegue? Se não consegue, por que não consegue? O que é que está errado na nossa saúde, na nossa educação? Vocês estão vendo como, junto com esse abusador, tem uma sociedade inteira abusando dessa menina? Somos todos responsáveis por esse abuso. A forma que nós educamos os nossos homens, a forma que nós educamos dentro de casa, na escola, e a nossa saúde, como é que é cuidar da nossa saúde mental nesse planeta? A nossa saúde psíquica é levada em conta. Esse indivíduo não consegue se controlar, quer dizer, do nosso ponto de vista, porque nós conseguimos, então ele também consegue. Mas será que consegue? O que a nossa saúde está fazendo com a nossa gente? E quando ele chega nesse lugar de reformatório, que ele é, porque a ideia é que seja que ele vá para um reformatório, né? Que tipo de assistência ele vai ter? É só porrada? Ou ele vai ter um grupo ali de uma equipe de múltiplas especialidades para atender aquela mente que não consegue se controlar? Isso existe? Então, somos todos responsáveis pelo estupro que aconteceu a essa menina. E nós costumamos sempre transferir para o outro, é da nossa natureza, o outro é sempre o culpado.
né? Então, essa moça é culpada porque ela foi estuprada. E se ela não é culpada, ela aprendeu alguma coisa. É simples. Olha que absurdo. A gente ainda tem que passar por isso, por alguém que tem que acolher. Gente, quando uma sociedade, quando um indivíduo da sociedade fracassa, a sociedade toda tende ao fracasso. Ou a gente toma providência de sermos uns pelos outros, todos uns pelos outros, numa grande ciranda, ou a gente não evolui. Nem do ponto de vista material, nem do ponto de vista intelectual, porque não adianta todos os conhecimentos do mundo se esses conhecimentos não servem ao ser humano. Enquanto o conhecimento for uma escadinha para alguns seres humanos ascenderem à cumieira do mundo, a gente não progride. Enquanto o conhecimento não for um aprendizado comunitário, para servir comunitariamente a todos nós, não tem evolução intelectual. Isso não é desenvolvimento intelectual. Isso é tudo que você possa imaginar. Nunca progresso. É o avesso do progresso. Comentários? Acho que é isso, Vilane, porque eu fiquei muito chateada, né, e não com a doutrina em si, mas como os espíritas levam tudo muito a ferro e fogo, algumas deles, né, então, em vez de a gente, a função era acolher naquele momento, né, ainda teve a fala de, olha, enquanto ela tiver no olhar de vitimização, de se vitimizar, ela não vai ver que é um processo de aprendizado. Aí aquilo, enfim. Claro. E aí eu fiquei muito pensativa, né, de que forma as pessoas hoje encaram e levam a doutrina espírita, né, porque a minha primeira coisa foi, vou acolher de qualquer forma e depois a gente vê o que se faz, né, mas primeiro é acolher, né, tentar mostrar para ela, olha, está num local seguro, com uma pessoa segura, que você pode confiar, que você pode contar, e enfim, né, e às vezes eu acho que eu espero mais dos espíritas, né, como um todo. Como espírita, eu sempre espero mais, né? Claudinha, é o seguinte, olha, o que eu falei ainda há pouco, as pessoas entram para a doutrina, leem alguns textos e levam ao pé da letra, e não se dedicam à pesquisa, que é isso que o espiritismo requer da gente, racionalidade, né? Certa vez eu fui com um grupo de senhoras espíritas, eu era adolescente, eu fui visitar um manicômio. E nesse manicômio tinha um espaço grande, com muitas árvores, muitos bancos, e tinham alguns profissionais da saúde e outras pessoas que a gente via que eram pacientes que estavam andando, fosse uma hora de passeio, de recreio deles. E essa senhora estava com o Evangelho, Livro dos Espíritos, ela estava ali, para qualquer hora, ela abria aquele livro ali, até a Gênesis ela estava carregando. Toda a obra básica kardeciana estava com ela. E se aproximou uma mocinha dos seus 16, 17 anos, mas se tivesse muito, era 17. Aí chegou para essa senhora e falei, senhora, eu me aproximei porque eu também sou de família espírita, e o meu pai me internou aqui, mas eu não tenho problema mental. É uma questão, eu não sei explicar por que eu estou aqui. Me ajuda. Eu não me lembro ao certo o que ela falou com a moça, mas ela falou para nós o seguinte, que o que a moça estava passando ali era resgate de outras existências. Seja o que fosse, ou o pai botou sem ser louco, ou sendo louca, é resgate, a gente não tem que se meter. Quer dizer, nem para ouvir a moça. Então, essa pessoa podia conhecer muito da letra,
Porque uma coisa é você conhecer o Espiritismo na letra. Outra coisa é você se entranhar e permitir que o Espiritismo se entranhe em você. Se você viver 24 horas por dia essa doutrina. E não é fanatismo. Isso não é fanatismo. Porque ou você é espírita 24 horas por dia, ou você não é espírita. Cada gesto teu, quer ver um exercício, independente de ser espírito ou não, se você tiver tempo, que às vezes não tem, né? O que Jesus faria no meu lugar? Pergunta sempre isso, eu pergunto isso. O que Jesus faria com esse rapaz que acolheu de maneira inadequada essa moça? O que Jesus faria para acolher essa moça? E o que Jesus faria com o abusador? Essa é a nossa ética é cristã. E aí, quando a gente fala de ética cristã, as pessoas, a grande maioria, por força da ignorância do nosso planeta de provas e expiações, elas não nos entendem, elas acham que a gente está do lado do malfeitor. Mas não, a gente está do lado do Cristo, se submetendo a essa ética que ele deixou para nós. Quando minha filha faleceu por Covid, houve aquele rebuliço todo. Vocês são testemunha do que eu escrevi nas redes sociais. Não era momento de encontrar culpados. Era o momento da perda da minha filha. Era o momento em que a minha filha estava perdendo um corpo para ganhar outro. Olha o processo como é delicado. E quais as vibrações que eu vou estar emanando para minha filha? É de vingança? É de ódio? Não. Tem hora para tudo. Nunca para vingança nem para o ódio. Nunca. Isso não deve ser. Embora nós sejamos passíveis, porque como conversamos aqui o tempo inteiro, nós somos humanos, né? Então, todos os atos que nós chamamos de desumanos são humanos. Só os humanos fazem. Pode ter certeza que outra espécie não faz o que a gente é capaz de fazer, porque a gente tem inteligência dotada por Deus, a gente tem capacidade de se movimentar, a gente tem capacidade de se comunicar, a gente tem malícia, a gente tem tudo que um ser humano tem. Então, só a gente é capaz de atos humanos. Matar, estuprar, roubar, levantar falsos. Tudo isso é humano. Aí, as pessoas costumam dizer que essas pessoas que cometem esses atos, elas são desumanas. Não, elas são humanas. Agora, são humanos que estão numa escala de evolução no quesito compreensão das leis de Deus e das leis que regem todo o universo, elas são ignorantes, né? Então, elas são vítimas dessa ignorância. E nós também podemos, a qualquer momento, sermos vítimas dessa ignorância, por mais conhecimento que nós tenhamos. A gente não sabe que bicho vai morder a gente. Para a gente mostrar o que realmente nós somos. Sabe, quando eu trabalhava com um aluno pequenininho, eu dizia para eles que dentro de nós tem dois bichinhos. Aí eu perguntava o que o aluno tinha. Tem gato, tem cachorro, então. Então você tem um cachorrinho bom e um cachorrinho ruim. O que você vai fazer com o cachorrinho mau? Aí eu não vou cuidar bem dele, eu quero que ele vá embora. Então, alimenta bem o bom. Né? Isso que a gente tem que fazer com a gente. É uma luta, todo dia a gente lutando. Não é fácil, gente, não é fácil viver. Viver nesse planeta, principalmente, é para profissional, não é para amador, não. Bem, não sei se eu me perdi nas falas, mas é intuição de falar, eu falo mesmo. Gente, vamos continuar
as nossas questões aqui, olha. Porque nas sociedades civilizadas se encontram seres de uma ferocidade só compatível com a dos mais bárbaros selvagens. Acho que dá para a gente, né? A gente está continuando. Por quê, gente? Por que a gente encontra gente? Veja que ele não compara os animais. O autor aqui não compara os selvagens bárbaros aos animais. É o próprio ser humano mesmo, né? Ele diz, porque nas sociedades civilizadas se encontram seres de uma ferocidade só comparável com a dos mais bárbaros, selvagens, seres humanos. Tem um verso do Augusto dos Anjos que diz do que eu sinto em relação a isso, que é: quem no mundo vive entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. E aí é uma forma de reação quando você vive no mundo de provas e expiações e está sujeito a esses muitos universos, a um caso muito controverso como o que a gente discutiu aqui, que tem muitas nuances e que facilmente a gente se inflama, porque a gente está lidando com ferocidades. E é difícil mesmo, né? Então, eu estou refletindo, mas eu acho que muito porque a gente tem um bichinho, esse bichinho mal dentro da gente, das vivências que a gente tem enquanto ser humano em provas e expiações. E é fácil acordar ele, porque a gente sente dor, a gente é de carne e osso, a gente passou por alguns mundos e passa por uma série de instabilidades e vulnerabilidades e tudo, ainda mais nós, mulheres, nesse mundo. Então, é fácil acordar e sentir necessidade de ser fera para sobreviver, né? E só que sendo fera para sobreviver, a gente acaba matando essa humanidade superior, né? Porque a gente tem uma humanidade superior e uma humanidade inferior. Para tentar trazer para o que a senhora falou, né? E evitar o termo desumano. É muito humano. Humano, demasiado humano. Assim, muito humano. E eu acho que é isso mesmo. É uma tentativa falha de sobreviver. Porque a gente acaba matando tudo ao redor, inclusive a gente mesmo, né? Parte da gente mesmo. Então vamos ver se essa que não deixa de ser uma continuação, né? Porque nas sociedades civilizadas se encontram seres de uma ferocidade só comparável à dos bárbaros selvagens. Eu não quero aqui fazer uma comparação, mas um homem que abusa de uma mulher, do ponto de vista sexual, ele é um bárbaro. Né? É um bárbaro, sem escrúpulos nenhum, sem respeito pelo ser mulher. E foi de um ser mulher, e é por um ser mulher que ele existe. Então, olhe o grau dessa criatura. Né? Então, por que nas nossas sociedades civilizadas se encontram esses seres? Por quê? Aí a resposta é o seguinte: são espíritos muito atrasados, vindos das raças bárbaras e encarnadas em meio que não lhes é próprio. Aí se acham deslocados, assim como se acharia um matuto que de repente fosse colocado na alta sociedade. Então, a gente pode dizer que esse mundo não pertence a essa pessoa. Ele veio de outras, né,
de outras dimensões. Mas por quê, gente? Por quê, né? É isso que me toca sempre. Por quê? Né? Tem uma razão que a gente talvez nunca vai explicar. E a próxima questão diz o seguinte: como explicar o caráter distintivo dos povos? Por que os povos são distintos, né? Aí a resposta vem a seguir, ó. São espíritos que possuem mais ou menos os mesmos gostos e inclinações e que se encarnam no meio simpático, muitas vezes exatamente não pode satisfazer os seus pendores. Eu vou repetir porque não ficou claro para mim. Porque a pergunta é como explicar o caráter distintivo dos povos? Alguém pode me explicar o significado dessa palavra distintivo? Porque eu entendo como diferentes, diversos, é isso? É isso? Então, vamos ver essa resposta. São espíritos que possuem mais ou menos os mesmos gostos e inclinações e que se encarnam no meio simpático, muitas vezes exatamente no meio onde pode satisfazer os seus pendores. Então, o que eu entendo aqui? E os espíritos encarnam, quando eles encarnam, eles são atraídos pelos mesmos aspectos daquele povo. Então, quando a gente pensa nesse abusador, Cláudia, ele está no planeta de provas e expiações, né? E é onde nós também estamos. Só para a gente refletir. Eu vou ler a última e depois a gente faz um apanhado. Como progridem os povos, como degeneram? Se a alma fosse criada ao mesmo tempo que o corpo, as dos homens atuais seriam novas e primitivas, quanto as dos homens da Idade Média. Então, seria o caso de perguntar, por que têm elas agora costumes mais brandos e inteligência mais desenvolvida? Se pela morte do corpo a alma deixasse definitivamente a terra, poder-se também perguntar qual o fruto do trabalho feito para o melhoramento de um povo, desde que ele tivesse de ser recomeçado com as almas novas que chegam todos os dias? Encontram-se os espíritos no meio simpático e relacionado com seu grau de adiantamento. Assim, um chinês que progrediu bastante não mais encontra em sua raça um meio correspondente ao grau atingido, encarnar-se-á no povo mais evoluído. À medida que uma geração avança um passo, atrai por simpatia espíritos mais avançados. Estes talvez já tivessem vivido no mesmo país, dali se afastado, em consequência de seu progresso pessoal. Assim, pouco a pouco, progride uma nação. Se a maioria dos seus novos habitantes fosse de natureza inferior, se os antigos diariamente emigrassem e não descessem a um meio inferior, o povo iria degenerando e, por fim, extinguir-se-ia. Ou seja, o que a gente entende aqui? Vamos imaginar uma criança que está na primeira série, está lá no Fundamental 1, passa para o Ensino Fundamental 2, passa pelo básico, entra na universidade, vai fazer um doutorado, e lá ele se encontra com pessoas que ele nunca viu antes, mas essas pessoas convivem, se casam, formam famílias, e não se conheceram lá na pré-infância. E essas pessoas têm muito em comum. São pessoas que fizeram progressos, cada um na sua região, digamos, um na China, outro no Japão, outro no Brasil, e de repente se juntam nessa universidade aí, atingir um grau de evolução.
Será que se as almas estivessem sempre, se uma nação, se numa nação, todas as pessoas que desencarnassem, não reencarnassem mais, e outros espíritos nascessem puro das mãos do Criador, como se faria esse progresso? Haveria progresso? Essa é a grande questão do nosso livrinho de hoje. No fundo, é só para dizer para nós, sem a pluralidade das existências, sem o número infinito de reencarnações, nem eu progrido, nem minha nação progride, nem o meu planeta progride, nem a galáxia que esse meu mundo faz parte progride. É uma sucessão de novas almas se criando, mas aquelas sempre se renovando, sempre reencarnando, sempre evoluindo. Oi, César, não falei contigo. Bom dia, César. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Gente, vamos ouvir sobre isso aqui de vocês? Eu só quero uma coisa assim que vocês me ajudem a pensar, que eu estou centralizando nesse abusador, que eu estou classificando aqui de bárbaro. Ele reencarna no mundo pelo qual ele é atraído. Ele foi atraído para o planeta Terra, esse planeta de provas e expiações. Esse abusador, mas eu também estou nesse planeta, eu fui atraída por ele. E aí temos que pensar também que não são só coisas negativas que o nosso mundo atrai. Existem já um progresso feito aqui. Já tem até penicilina, né, gente? Brincar, tem penicilina. Então, cada um de nós atrai para si, para perto de si. O que a gente estudou nas outras aulas do padrão vibratório? É o nosso padrão vibratório que atrai. A gente atrai de acordo com o nosso padrão vibratório, os nossos pensamentos. Será que é isso mesmo, gente? Será que a gente é responsável a esse ponto? É isso que a gente aprende na doutrina espírita. E nós, o que dizemos disso? A gente realmente atrai um abusador? Ou o nosso abusador atrai a vítima? Porque aí, gente, eu continuo responsabilizando a moça, percebe? Eu responsabilizo a moça pelo abuso porque ela estava de saia curta, porque ela estava com decote grande, porque ela estava usando batom, ou porque ela estava dando gargalhada, ou porque ela estava bêbada, foi sair com as amigas, bebeu, saiu bêbada, aí o estuprador se sentiu atraído pelo padrão vibratório da moça. Também somos nós, mulheres, responsáveis por atrair esses maus elementos? Eu queria uma reflexão. Não é fácil de novo, hein, dona Vilane? Hoje a reunião tá daquele jeito. Pensando nesse caso e transversalizando para todas as formas de injustiça e barbárie que nós somos capazes de sofrer e cometer. Eu acho que não tem a ver a um nível pessoal. É uma psicosfera do planeta, do ambiente, do país que a gente vive, né? Na questão é colocada os espíritos que encarnam em um determinado país e a evolução que eles se estabelecem juntos. Eu acho que é uma característica, esse tipo de vivência, é uma característica do tipo
de momento que a gente está vivenciando, não individualizada, sabe? É aquilo que você falou, é o fracasso de um homem que é o fracasso de todos os homens. O fracasso de uma pessoa, o fracasso desse algoz é o fracasso de todos nós. A dor dessa vítima é a dor de todos nós. Porque enquanto comunidade, a gente caminha junto. E a gente precisa caminhar para que isso não aconteça. Então não é uma... Acho difícil, na minha visão, uma pessoa, por sua psicosfera, por suas ações, por sua energia, ser capaz de atrair situações desse tipo. Mas uma comunidade pode fazer gerar situações desse tipo. No sentido daquele comentário que a senhora fez. Como nós criamos os nossos homens. Como nós educamos as pessoas. E aqui nós, sociedade, né? Não só as mulheres, todos nós. Como a gente lida com essas questões. Até pouco tempo atrás, eu estava até vendo uma entrevista sobre isso, havia, falando do feminino, o crime de honra. Um homem podia matar uma mulher e alegar que ele estava apenas em legítima defesa da honra, sabe? E é uma coisa que caiu nesse século, agora. Então imagina a psicosfera desse país, que até pouco tempo atrás normalizava a violência em sala de aula, que era permitido ao professor cometer violência com os alunos, era permitido que um homem matasse uma mulher, porque na cabeça dele, a honra dele foi maculada. Então acho que a gente sofre de algo que é o tempo que vai mudar com as nossas atitudes que precisam mudar também. Então é isso, é o fracasso de um, é o fracasso de todos, o sucesso de um é o sucesso de todos, e não dá para culpabilizar uma pessoa só, embora num primeiro momento precisa existir esse acolhimento à vítima, e principalmente por profissionais, por pessoas que saibam manejar a situação, e o isolamento do algoz de uma maneira humana, né? O que nem sempre a gente vê, né, nos nossos sistemas, o que acaba gerando mais ferocidade, né? Então, acho que é culpa nossa enquanto comunidade. Culpa não, vou usar o termo responsabilidade, que é melhor, porque culpa paralisa. Responsabilidade da gente olhar pra gente e ver o que a gente tá fazendo com a gente mesmo, porque a gente não tá fazendo com o outro. A gente tá fazendo com a gente. Porque nada vai me livrar disso. Nada garante. Enquanto mulher, eu já fui parada num ponto de ônibus, eu tava de bermuda, mochila nas costas, camiseta normal, e um cara parou de carro no ponto de ônibus, eu saindo da faculdade, como se eu fosse uma garota de programa. Ele julgou que eu era uma garota de programa. E o que eu fiz? Eu olhei pra mim. Eu olhei pra minha roupa, eu olhei para o que eu estava vestindo, automaticamente a gente se culpabiliza. Situação em ônibus é uma coisa muito difícil para a mulher, assim. É sempre complicado. Assédio em ônibus é muito difícil uma mulher que nunca passou. E você sempre olha para você e pergunta: o que eu fiz de errado que permitiu que alguém pensasse que... Mas não é pessoal nunca. Nunca. Primeiro que a culpa nunca é da vítima. Isso é uma coisa que a gente precisa entender, e como mulher é muito difícil entender isso. Porque parece que a gente é criado em cima de uma culpa eterna, né? É impressionante isso. O quanto as mulheres sentem culpa mesmo quando não há motivo de culpa alguma. E quase uma histeria coletiva do feminino isso. E depois, esse homem que não tá sozinho, como o algoz, né? Ele tá dentro de uma sociedade que diz que o corpo da mulher é um corpo público. Ele pode dispor do corpo da mulher, independente de qualquer coisa. Então, a gente tá falando de sociedade.
a gente está falando de comunidade, a gente está falando de um Brasil totalmente colonizador ainda, né? E que colonizou os corpos também. Então, assim, colonizou as nossas subjetividades e que a gente não vai conseguir, talvez esteja sendo radical aqui, talvez a gente não consiga acabar com o colonial, porque ele também nos constitui, mas transmutá-lo, transformá-lo em uma herança europeia, junto com uma herança indígena e uma herança americana. Então, assim, juntando tudo, talvez a gente consiga ser, e respeitando, né? Respeitando mesmo as diferenças, porque muito disso é porque a gente não se respeita. A gente não respeita quem a gente é. A gente não respeita os mundos que a gente andou. A gente não respeita a nossa trajetória. E a gente precisa reconhecer a nossa trajetória, entender os mundos que a gente passou, todos nós, e para que um dia a gente consiga ser o coração do mundo e a pátria do evangelho. E eu tinha muito problema com esse termo, coração do mundo e pátria do evangelho, porque ele é centralizador, né? De alguma maneira parece que ele é um pouco centralizador. E eu pensava assim, pátria do evangelho, tá, mas e as outras religiões, assim, que não seguem? E aí eu demorei a entender, porque na minha cabeça, politicamente, durante um tempo, era importante o espiritismo ser uma religião, e depois eu entendi que não, que era uma ferramenta, e o evangelho é uma ferramenta para todas as religiões. Que nos una mais, né? Que nos dê essa consciência dos mundos que a gente passou e de quem a gente é, que a gente olhe no espelho e veja, olha, tem uma ferinha aqui dentro, vamos cuidar, todos somos responsáveis. Então, é um pouco sobre isso, assim, sobre não ser individual, ser coletivo, uma responsabilidade coletiva de todos os ganhos, de todas as perdas. Porque muita coisa a gente já conseguiu também. É isso, Sheila. E assim, que bom. Que bom que deu esse caldo, né? Essa reunião, porque me incomoda profundamente, não o espiritismo, mas algumas pessoas, a grande maioria, vamos dizer assim, a grande maioria que professa a doutrina espírita, que está nesse plano do individual. Eu atraio um abusador. Eu atraio. O cara me leva o celular, foi eu que atraí, eu sou a responsável do ponto de vista espiritual também. Isso me faz pensar por que a vítima é sempre responsável por ter sido vítima. Desde o assalto, né, até quando a pessoa perde a vida no embate, estava no lugar errado, na hora errada. Quer dizer, ainda é a pessoa que é a responsável. Então, a gente precisa começar a compartilhar essa responsabilidade. Se eu fui assaltada, se eu fui abusada, existe uma responsabilidade coletiva. Sim. Né? E aí, quando a gente pensa em leis, que a gente não está nem aí, o cidadão comum não está nem aí para as leis, não se envolve, não acompanha. Quando os nossos candidatos se assentam nos seus tronos, a gente deixa de acompanhar e a gente fica passando de largo sobre tudo que foi inventado, todas as leis que foram, eu não sei falar o termo político, todas as leis que foram efetivadas, vamos dizer assim, e a gente nem liga, criou tal lei, criou tal lei, e aí? Como se não fosse comigo. A gente é muito capenga do ponto de vista político, e principalmente nós espíritas,
que achamos que espiritismo não mexe com política, não fala de política. E a gente esquece dos grandes ícones aí do espiritismo que militaram na política, mas isso põe debaixo do tapete. Então, são os costumes, eu aprendi ao longo da minha vida, com pessoas mais velhas falando, eu era pequenininha, ouvi uma senhora velhinha falar que eram os costumes que modificavam as leis. Ela dizia, Vivi, minha filha, os costumes modificam as leis. Aí, por exemplo, a lei do divórcio, vamos pensar aqui na lei do divórcio, por que que ela foi instaurada no termo? Por que que ela foi? E uma outra pessoa me falou assim, porque as pessoas ignoraram a lei e passaram a se casar sem precisar de papel. Porque o desquite invalidava o casamento com outra pessoa. As pessoas se desquitavam, ficava independente do outro com o qual ela tinha se casado. A mulher tinha tirado o nome do macho, né, do grande, maravilhoso marido dela, e ela ficava, como sempre, a mulher, né, prejudicada, e ela podia casar com outro? Não, não podia. Ela podia se amancebar, unir os mancebos, os jovens, né? Podia. Então, as pessoas começaram a ignorar esse quesito da lei. Que história é essa que não pode casar? Eu vou alugar uma casa e vou morar junto, ninguém vai me pedir. E aí chegou a lei do divórcio, não é isso? Eu estou sonhando, né? Acho que foi isso, né? E essa lei vem se modificando, primeiro tinha que ficar 5 anos separado, depois, agora pode divorciar na mesma hora, já casar com outro, já pode marcar o casamento na hora do divórcio, já está tudo certo. Então, assim, e a gente passa de largo, a gente não olha para nada disso, a gente não acompanha nada, a gente não olha nada. Então, eu não sou responsável porque levaram o meu celular. A Sheila não é responsável porque estava no ponto do ônibus de bermuda. Não, não é. É toda a conjuntura. A sociedade é toda responsável. A sociedade vai responder. Vamos responder enquanto indivíduo pela nossa forma de viver em sociedade e vamos responder do ponto de vista coletivo. Né? Vocês já observaram que quando um grupo de adolescentes sai, o comportamento deles é um, quando ele sai sozinho, o comportamento dele é outro. Quando ele está sozinho, ele é o filhinho da mamãe e do papai. Quando ele sai com um grupo, ele é o garanhão, ele é o todo-poderoso. Né? Então, a gente responde pelo que nós somos em indivíduo e a gente responde pelo que nós somos em grupo. A gente precisa dizer para os nossos irmãos espíritas e não espíritas que nós precisamos observar o coletivo. Nós somos a reverberação desse coletivo. Então, se o cara que foi lá abusar dessa menina, ele é a reverberação do coletivo que ele faz parte. E a menina foi vítima e junto com ela toda a sociedade. Né? E esse menino aí que fez isso, esse homem, esse bárbaro, né? A gente pode dizer um monte de coisa, monstro, mas nós somos essa monstruosidade junto com ele, porque nós o criamos. Né? Gente, rendeu demais, acabou a hora, acabou. A gente podia, assim, eu vou só dar uma olhada no que é o evangelho, que seria hoje. Seria, aqui, peraí. Seria, deixem que venham a mim as criancinhas. Esse é, a gente lê ou a gente lê? Lê.
Então, depois a gente faz a prece, as vibrações, tudo junto, né? Então, muito bem. Do capítulo Bem-aventurados os puros de coração, são todos nós. Instruções dos Espíritos. Deixem que venham a mim as criancinhas. João, o Evangelista, Paris, 1863. Disse o Cristo: deixem que venham a mim as criancinhas. Essas palavras, sábias em sua simplicidade, não continham apenas um chamamento dirigido às crianças, mas especialmente às almas que se encontram nas regiões inferiores, onde a infelicidade que suportam faz com que elas não saibam o que é esperança. Jesus chamava para esclarecimento as criaturas adultas, mas que ainda estavam na infância da inteligência e da compreensão. Eram os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele não ensinaria nada às crianças que elas não pudessem compreender. Na infância, sob o domínio dos instintos infantis, que para as crianças é uma necessidade e um benefício, elas não entenderiam o ensinamento e não teriam vontade de praticá-lo. Jesus queria que os homens fossem até ele com a mesma confiança das crianças. Assim, ele envolvia as almas com a sua terna e misteriosa autoridade. Jesus foi o farol que iluminou as trevas, a claridade da manhã que despertou os homens. Ele foi o iniciador do espiritismo, que deve chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. A vigorosa ação iniciada. Não se trata mais de crer cegamente e de obedecer de maneira mecânica. É preciso que o homem siga as leis racionalmente, o que lhes dará uma visão universal. Meus bem-amados, é chegado o tempo em que os erros que foram apresentados a vocês, como sendo verdades, precisarão ser revistos, e a verdade triunfará. Nós ensinaremos o sentido exato das parábolas e mostraremos a forte correlação que existe entre o que Jesus falou e o que realmente é correto. É preciso dizer que a manifestação espírita alarga os horizontes. E eu, João, o evangelista, aqui estou como seu enviado, pois a manifestação espírita resplandecerá como o sol acima das montanhas. Deixem que venham a mim as criancinhas. Quem são essas criancinhas? Eu acho que tem tudo a ver com, embora seja um evangelho muito puro, né? É um evangelho muito puro, que fala realmente da necessidade da gente se colocar como aprendizes sempre, né? Para estar aberto, porque criança é aberta ao conhecimento. Quando a gente dá aula para criança, a gente vê o quanto elas gostam de aprender, o quanto a figura do professor é mais do que um professor. Ela é um parente, é uma extensão da família, é um tio ou tia, como a gente chama os nossos educadores quando crianças, porque tem um afeto de pertencimento ali. Então, essa disposição de se colocar diante do mestre como aquele que é um irmão mais velho seu, que está ali lhe ensinando, é muito bonito, porque nos iguala, né? Diante das ferocidades que nós somos capazes, diante das benevolências que nós somos capazes, e alarga, né, os horizontes da humanidade. E eu achei muito interessante uma coisa que tem no Evangelho que fala da revisão dos erros. Porque a história, ela vai colocando como certo ou como errado algumas coisas que vão ser revistas com o tempo. Assim como Jesus não veio destruir a lei, mas alargar os horizontes. Ele veio dizer apenas ampliar a lei, né, com o amar aos vossos inimigos. Então,
eu acho que é um evangelho que fala muito das nossas emoções, de como a gente precisa cuidar das nossas emoções como crianças e eternas crianças que somos, aprendizes, e da história mesmo, da evolução da humanidade, que está em processo eterno de aprendizagem, e quanto mais disponível a gente tiver, melhor. Porque é isso, a criança tem avidez por aprender. Que a gente possa ser assim também com o espiritismo, né? E aprender novas formas de exercer o espiritismo, que não estão ao pé da letra, mas que vão se desvelando quando a gente está junto. Então, me pareceu que ele trouxe, desde a mensagem até agora, uma reflexão interessante de encerramento. Alguém mais? Cláudia, César? Não, acho que é isso mesmo, é isso, Vilane, eu acho que vinham as minhas criancinhas, eu entendo espiritualmente falando, é aqueles que ainda não evoluíram, né, são como crianças, né, que estão para aprender, né, porque a gente olha a criança e muitas vezes a gente vê uma criança e fala, aquela ali tá dando muito trabalho, aquela ali é isso, aquela ali é aquilo, às vezes a gente fala, deixa lá no canto dela que não tá nem aí para nada, e não é, né, isso a gente traz para nós nesse processo de aprendizado, né, e vem mesmo, porque a criança, ela vem com essa pureza de aprender, do saber, né, e se encanta, os olhos brilham quando está aprendendo, né, então, eu tenho para mim que é dessa forma. César, quer falar um pouquinho? César chegou depois, mas é muito bem-vindo. Realmente eu estou escutando. Tá bom, César. Obrigada pela tua presença, viu? É isso, gente. Se a gente pudesse resumir os estudos de hoje, acho que a gente não conseguiria, né? A gente aprendeu muita coisa, né? Ou pelo menos ficou muita coisa para a gente matutar, né? Ficar pensando aí durante um bom tempo, porque a gente tem aquela coisa do argueiro no olho. Eu vejo uma trave no olho, eu vejo um arqueiro no olho do vizinho e não vejo a trave que está no meu olho, né? A gente tem faz parte da nossa natureza, e a gente é isso, e não tem como fugir, faz parte, né? A gente precisa se amar mais, amando o outro. Agora a gente poderia fazer uma oração, né? Quem gostaria de fazer? Claudinha, quer fazer? Então vamos à nossa oração. Vamos, então vamos fazer uma oração, né? Agradecendo a Deus por esse momento, né? Senhor Deus Todo-Poderoso, amado Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, benfeitores do mundo maior, espíritos protetores, anjos guardiães, nós agradecemos por um momento de estudo, onde tantas questões vieram à tona, questões humanas, questões que alicerçam o nosso progresso espiritual. Então, nós somos muito gratos por todas essas reflexões, por todas as leituras, e que o aprendizado se faça a cada dia, sob a regência do nosso mentor espiritual. Que ele esteja sempre conosco, fortificado em Jesus, para nos ajudar a compreender a nossa estada nesse planeta.
para que a gente possa compreender as relações que nos irmanam, os objetivos, os sonhos. E aí, Pai amado, nutrido de gratidão, nós elevamos o nosso pensamento a vós e pedimos as vossas bênçãos para o planeta Terra, para todos os seus habitantes e principalmente para todos aqueles que se encontram mergulhados em suas dores, sejam elas físicas, psíquicas, morais. E pedimos ao Papai do Céu que permita que os seus consoladores, encarnados e desencarnados, possam visitar esses vales de lágrimas deste planeta e possa diminuir as dores e secar as lágrimas. Em todos os lugares onde há choro e ranger de dentes, os consoladores de Jesus, encarnados e desencarnados, se auxiliando mutuamente, possam minimizar o sofrimento no nosso planeta. Pedimos as bênçãos para a nossa nação. Pedimos a bênção para os nossos lares, para os nossos familiares. E pedimos a bênção para este grupo. Que todas as pessoas que fazem parte deste grupo, que não puderam comparecer hoje, que sejam assistidas pelo infinito amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E pedimos por todas as pessoas que terão o momento de se confraternizar conosco por meio dessa gravação. Todas essas pessoas sejam amparadas pelo infinito amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedir por nós, pela nossa saúde mental e espiritual. Pedimos pelo nosso físico. E pedimos, acima de tudo, compreensão. Pedimos a Jesus que nos empreste o seu barco, o barco da compreensão, para que nós possamos navegar nas águas turbulentas deste planeta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos ofendem, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, meus amores. Obrigada pela presença de cada um de vocês. Que o domingo se estenda, que a semana se estenda de muito amor, muita paz, muita alegria, muito sucesso. Que assim seja. Obrigada, Claudinha. Obrigada, Dona Vilane. Obrigada, César. Até semana que vem. Muito obrigada. Até semana que vem. Obrigada, gente. Boa semana. Obrigada por me ouvir e aí me ajudar a pensar, né, em tudo que aconteceu durante minha semana. Obrigada. Obrigado. Obrigada, gente. Deus abençoe todo mundo. Deus nos abençoe.